Olá, pessoal! Já conferiram a campanha do Vestibular em Cena lá no Apoia-se? Clique no link, dê uma pesquisada, participe conosco, nos ajude. Boa aula para vocês, fique com o professor Fábio. Bem-vindo ao Vestibular em Cena. Hoje nós vamos tratar de epistocracia, ou melhor dizendo, das relações entre ética e justiça na prova da FUVEST. Portanto, bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Vamos ser honestos. A democracia pode não ser o melhor regime político. As maiorias, muitas vezes, elegem governos ineficientes, corruptos, enfim, de alguma forma faz com que esses governos também se tornem autoritários. Portanto, a pergunta é a seguinte: pessoas ignorantes em política deveriam ter direito de votar? Pois é com esse raciocínio que o João Pereira Coutinho, o colunista da Folha de São Paulo, começa o seu artigo a respeito de epistocracia. O artigo data de 27 de setembro de 2016. Fica aí a sugestão para vocês tratarem desse tema bastante contemporâneo, a crise da democracia atual. Como nós sabemos, os gregos foram decisivos na distinção do espaço privado, doméstico, do espaço público. E claro, o jogo da escravidão conseguiu emancipar os seus senhores para que eles pudessem então se dedicar ao ócio, ou seja, ao cultivo do lazer, da cultura e também da política. Portanto, vale lembrar que, para os gregos, tudo aquilo que é público diz respeito à política porque é racional, envolve logos, a nossa capacidade lógica e também de linguagem. Dessa maneira, o exercício da política passa pelo debate dos valores e virtudes metafísicos, o que é o ideal de bondade, de justiça, de coragem e de ética, claro, desde que realizado no espaço público. Dessa maneira, então, existiriam aqueles mais aptos à política e todos aqueles outros que eles consideravam idiotes, ou seja, dedicados às atividades domésticas e também aos trabalhos manuais. E claro, nós temos Platão e Aristóteles como os primeiros teóricos a respeito dessas relações entre o individual e o coletivo e a melhor forma de governo. E em Platão, a ética e a justiça são elementos metafísicos universais, tal como as formas geométricas, que exige tutano para ser alcançada. Traduzindo o raciocínio, em Platão, ética e justiça envolvem uma condição racional que exige aprimoramento pessoal, ou então aquilo que ele vai chamar de um diálogo áfono, sem voz, consigo mesmo. Em outras palavras, muito pensamento, muito tutano para se autoconhecer. Só que, claro, isso é coisa para poucos. Disso resulta que ele vai desenhar um governo ideal na república, baseado no esquema tripartite. Como se, na base da sociedade, nós temos os trabalhadores manuais, aqueles cujo vigor físico destinam aos trabalhos manuais. Um pouco mais acima, nós teríamos os guardiães, aqueles responsáveis pelo espírito de comunidade. E então, os mais sábios, isto é, os chamados reis filósofos, que a partir dos seus 40, 50 anos, teriam um temperamento mais ameno, ou seja, teriam sensatez e bom senso para governar a cidade. Por sua vez, em Aristóteles, nós encontramos um crítico de Platão. Afinal, ele parte do princípio de que, se tudo tem uma finalidade natural, a nossa consiste em nos realizarmos a política. Portanto, isso pode acontecer de diferentes formas, já que a nossa natureza política depende de nossa comunidade, porque ela vem antes de nós e nela nós nos aprimoramos. Bem, vejamos a questão 25 da FUVEST de 2017 para poder continuar com o nosso raciocínio. E sempre, lembrem-se, pausem o vídeo para vocês analisarem as alternativas. Em relação à ética e à justiça na vida política da Grécia clássica, é correto afirmar: bem, uma vez que vocês pausaram e já analisaram as alternativas, vamos juntos então. A letra A responde à questão, porque como nós dissemos, o debate a respeito de ética, justiça, desses valores e virtudes, foram inaugurados pelos gregos na construção da polis, isto é, do espaço público. E já foi bastante comum desde o julgamento de Sócrates, passando tanto pela literatura platônica quanto também aristotélica, apesar das suas diferenças. A letra B não responde à questão porque eu e vocês sabemos que essa tal cidadania ateniense era restrita aos eupátridas.
A letra C, o debate sobre ética e justiça não está vinculado a uma tal diplomacia do imperialismo de Atenas. A letra D até que pode te seduzir, porque você vai se lembrar dos 3 grandes legisladores, Drácon, Solon e Clístenes, que foram responsáveis pelo avanço histórico da polis, da democracia, em Atenas. Porém, essa tal distribuição deixa a alternativa fora de cogitação. A letra E não responde à questão porque Sócrates e Platão são sinônimos de civilização helênica e não helenística, que é típica do Império Alexandrino. Portanto, ficamos com a letra A. Para a gente encerrar, talvez valha a pena voltar à questão inicial. E a tal da epistocracia seria válida nos dias de hoje? Bem, vejamos, de um ponto de vista platônico, ela seria sinônimo de qualidade política, porque você partiria do pressuposto teórico de que as pessoas mais bem preparadas, as mais eruditas, aquelas intelectualmente formadas, teriam melhor gabarito para poder discernir entre um bom e um mau político. Teoricamente, um raciocínio platônico seria válido. Agora, numa perspectiva aristotélica, nós teríamos que levar em conta e discernir a diferença entre uma justiça aritmética e uma justiça geométrica. Vejamos, num primeiro raciocínio, a tal da justiça aritmética seria algo como, bem, eu tenho 50 minutos de aula no meu dia a dia e vamos imaginar que eu tenho 10 estudantes. Eu teria que dedicar 5 minutos a cada estudante, portanto, tempos iguais ao mesmo número de pessoas. Faz sentido o raciocínio? Por outro lado, a tal da justiça geométrica envolveria um terceiro elemento. Esse terceiro elemento seria um juiz que avaliaria de fora o tal do mérito, a tal da recompensa. Ou seja, dos 50 minutos de aula que eu tenho e dos 10 estudantes, a quem eu devo dedicar a minha melhor atenção. Será de fato ao estudante que tem maior possibilidade de aprovação no vestibular? Ou seria de fato aquele estudante que tem menor probabilidade? Ou seja, você percebeu que nós deslocamos um terceiro critério, o tal do mérito, para poder discernir a respeito da melhor política a ser realizada. Agora, se nós estendemos esse raciocínio, esse critério, o geométrico, o olhar de fora, tal como o juiz, ele oscilaria ao infinito. Bem, a minha melhor atenção eu devo dedicar ao estudante que participa mais em sala de aula ou aquele que participa menos? Bem, você vê que esses critérios oscilam e, de qualquer maneira, se eu colocar em prática uma justiça, tanto aritmética ou geométrica, de qualquer forma eu estou compartilhando valores públicos. Nós, em sala de aula, estaríamos, portanto, fazendo política. Bem, essa foi a aula de hoje. Esperamos ter contribuído para esclarecer as noções de ética e de justiça entre Platão e Aristóteles. No mais, continue nos acompanhando. Mandem sempre as suas dúvidas, críticas e sugestões aqui nos seus comentários e também acompanhem as nossas dicas de estudo e de filmes na descrição do vídeo. Abraços fortes e até a próxima!